A gente vai iniciar então equilíbrio químico. Esse assunto eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, fazer alguns exercícios aí, porque realmente é um pouco mais complicado, tá? Então, quero aí uma atenção de vocês. Depois eu mando o slide, tá bom? Eu mando o slide certinho. Tem um segundo slide que a gente vai usar numa aula mais futura. E esse assunto aqui ele é um pouco mais extenso. Então a gente vai devagar, a gente vai falando algumas coisinhas, relembrando algumas coisas importantes com vocês. E aí na sequência a gente faz alguns exercícios. Depois na próxima aula a gente avança um pouquinho mais e assim vai indo, tá bom? Então essa parte de equilíbrio eu acho que é uma das mais importantes aí da química, né? A UEM adora, cai bastante. Então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Pessoal, por que o pessoal tem muita dificuldade ou sente que é muito difícil o equilíbrio químico? O equilíbrio químico que envolve aí, né, vários outros conceitos, principalmente cinética, tá? E aí, é claro, vai estar implícito outras coisas que a gente já falou, por exemplo, soluções, tudo mais, então fica atento em relação a isso aí. Fala de gases, né? A gente vai tratar com ácidos e bases fracas, vai fazer uma relação de ionização, dissociação, né? A questão da força, do grau de ionização. Então envolve bastante coisa. A gente vai chegar lá a falar da solução tampão, né? Princípio de Le Chatelier, né? Que é o deslocamento do equilíbrio para um lado ou para o outro, que é o princípio de Le Chatelier. Tá? A gente vai falar depois do efeito do íon comum numa reação em equilíbrio químico, ou seja, uma reação reversível. Tá? O que mais? Solução tampão, né? Falei, hidrólise salina, o próprio pH, a gente vai entender o que é o pH, né? De fato, o pH e o pOH e algumas outras coisinhas mais aí, tá bom? Lei de diluição de Ost, e assim vai, tá? Bom, eu espero que, deixa eu só verificar se tá bonitinho, encaixado essa TV aí, rapidão, deixa eu só verificar aqui na tela. Deixa eu dar uma atualizar aqui no meu computador, porque eu não quero que vocês percam nada. Claro, como vai estar pequeno aí para vocês e vocês não estão com o slide ainda, tá? Eu só vou apontando alguns desenhos que vai ser útil e alguns dados que eu vou precisar também, né? Assim como na cinética tem muita relação com o lado experimental da coisa, então eu precisava de dados para fazer algumas análises. Então eu ficar toda hora escrevendo alguns dados, né, e a gente explicar perde um pouco de tempo, por isso que eu joguei esses dados no slide, para a gente não perder tanto tempo. Tá bom? Inclusive alguns exercícios também estão no slide. E aí eu vou coletando essas informações do slide, tá? E aí a gente vai se ajudando. Deixa eu só virar um tiquinho só, que eu acho que vai pegar completinho aí a imagem. Bom, vamos lá. Eu acredito que vocês estejam vendo essa imagem aqui, né? Tem uma reação descrita, vou colocar aqui para vocês essa reação, e ela é a seguinte: a gente tem ali, ó, CO, que é o monóxido de carbono, mais NO2, formando CO2 mais NO. Olha só, esses são todos gases, tá? São todos gases. E o interessante é que todos eles, com exceção de um, são incolores. Ou seja, todos são incolores, menos esse cara aqui, ó, o NO2. Ele é vermelho. Vermelho castanho, tá? Devia ter colocado na cor vermelha mesmo, né? Para ficar mais fácil a gente visualizar e imaginar isso daí, tá? Então, ó, vamos apagar aqui. Então, esse gás aqui, ó, ele é vermelho castanho. E aí, como a reação acontece, o que a gente espera, né? Se eu tiver uma mistura desses dois gases no recipiente, então ele vai me trazer essa imagem, né, desses gases na cor avermelhada mesmo. E aí, após um tempo, a gente espera o quê? Que o meu produto seja formado, CO2NO, e fique transparente, ou seja, fique incolor, né? Todo o restante aí é incolor, todos os outros, ó. Aqui é incolor, esses dois gases, e aqui também é incolor. Então é o que a gente espera. Porém, após a reação acontecer, o frasco fica um pouco vermelho. Não perde totalmente a sua cor. Isso é estranho, né? Aí o que o pessoal fez? Ele pegou a reação inversa. Então a gente pegou inverter essa reação, ou seja, vamos partir então do CO2 mais o NO. Os dois são incolores. Após os dois reagirem, a gente forma o CO mais o NO2.
Como o NO2 ele é vermelho, então a gente esperava que no frasco final ficasse aí um gás totalmente vermelho. Porém, de novo, no segundo momento, ficou aquele vermelhinho claro. Ou seja, isso me mostra que de fato eu não tenho um consumo total dos meus reagentes nesse primeiro caso, e eu também não tenho a formação total dos meus produtos no segundo caso. Foi aí que eles perceberam, né? Não nesse exemplo, mas é um exemplo na qual a gente pode perceber que na verdade essa reação ela vai acontecer nos dois sentidos. Ou seja, tanto neste sentido que a gente colocou aqui, né, inicialmente na primeira etapa, vamos colocar assim, ó, primeiro foi isso aqui, depois a gente inverteu. Então a gente tem num sentido, o reagente é consumido, forma os produtos, mas esses produtos que eu coloquei aqui embaixo, eles também podem reagir e voltar a formar CO e NO2, ou seja, os meus reagentes iniciais. Então a gente percebe que esta reação CO mais NO2 formando CO2 mais NO também acontece no sentido inverso. Ou seja, esta reação é o que a gente chama de reação reversível. Reação reversível ela acontece nos dois sentidos. É o sentido que a gente chama de direto e é no sentido inverso. Então nunca eu vou ter 100% do meu produto formado. E eu nunca vou ter, claro, 100% do meu reagente consumido. Então a gente tem um dado aí, tá? Tem alguns dados aqui que ele mostra essa reação acontecendo ao longo do tempo. Então a gente vai usar alguns conceitos de cinética. Calma que ainda eu vou apresentar para vocês. A gente vai chegar numa formulazinha, todo mundo junto aqui, bem facinho, tá? O que a gente percebe? Aqui ele dá o tempo da reação. Então começa lá em 0 minutos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Tá? E aí ele coletou as concentrações desses gases de acordo com o tempo. Então no início a gente partiu aí de 1 mol de cada reagente. Claro, não tinha absolutamente nada de produto porque a reação não tinha começado, né? Então eu tenho 0 e 0 de CO2 e NO. Depois, como o tempo foi passando, né, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no quadro, tá? Para ficar mais fácil para vocês em casa visualizarem aí. Então, ó, tá dessa forma. Tempo dado em minutos. Então a gente tem lá 0, 10, 20, 30, 40, vou colocar aqui 50. Já tá bom ali os 60. De 40 em diante a concentração não se altera. Então já para mim já tá bom ali. Aí eu vou ter concentração do CO, que eu estou partindo de 1, depois 0,5, depois 0,32, depois 0,24, 0,20 e 0,20. Concentração do outro reagente, NO2. Estou partindo também de 1, 0,5, 0,32, 0,24, 0,20, 0,20. Isso aqui é um 2, tá? Não parece, mas era para ser. E aí eu tenho em equilíbrio com os meus produtos CO2 e NO. Então ó, a reação está até aqui, né? Vou até deixar ela mais ou menos e vou colocar os dados abaixo. Então a gente tem 0 e 0, porque não se iniciou. Aqui eu tenho 0,5, 0,5, 0,68, 0,68. Depois a gente vai aprender como é que eu determino esses valores, tá? Com poucos dados aqui eu consigo prever quanto que eu vou ter de cada produto, cada reagente ao longo do tempo. Claro que eu preciso de pelo menos uma informação.
Mas a gente vai ver, eu tenho um exercício aí depois que a gente vai fazer juntos, tá? E os exercícios aqui não são tão fáceis não. O que a gente percebe? Então eu tenho dados aí, né? Em relação do tempo e as concentrações de cada um. Não está tão bonitinho aqui, né? Mas só para a gente ter uma noção, tá bom? Então, ó, reparem que aqui a gente tem o início, tá certo? A reação começa. Então, ó, a gente vai vendo que vai sendo consumido, né? Vai sendo consumido o meu reagente e vai sendo produzido o meu produto, né? À toa que está aumentando a quantidade, ó. Ó como vai aumentando a quantidade. De 0,5 vai para 0,68, enquanto que dos reagentes vai reduzindo a quantidade, porque está sendo consumido. Isso vai acontecendo, ó, 0,32, 0,24, 0,20, 0,20. Se você olhar o slide, continua lá 0,20. Ou seja, a partir desse momento aqui, ó, do tempo 40 em diante, as concentrações não se alteraram. Isso me mostra, então, que nesse primeiro momento, esse do parte do meio, é quando a reação estava acontecendo. E agora, aparentemente, a reação parou. Só que, já adianto para vocês, a reação não parou. A reação está acontecendo. A única coisa que não acontece daqui para frente é as concentrações se alterarem. Mas eu vou explicar isso, é bem simples essa ideia. Se eu traçar um gráfico, ficaria o seguinte, ó. Eu poderia traduzir isso aqui em um gráfico. Como é que ficaria em um gráfico? Assim, ó. Vou colocar em cima para ficar mais compridinho. Então o que a gente tem no início? Um máximo de reagente. Vou colocar de verde aqui, tá? E quanto que você tem de produto? Nada. Tá aqui, ó. Nada de produto. Porque nem começou a reação. O que a gente percebe? Que com o tempo o meu reagente vai sendo consumido, a quantidade vai caindo, tá? Vai caindo, depois começa a diminuir um pouco. Pode ver que não é uma reta, tá? E sim uma curva, mas vocês já vão entender isso aí porque é uma curva ao longo do tempo, envolve cinética. E conforme vai sendo consumido, vai aparecendo quem? Vai aparecendo produto. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Repare que chega um certo tempo, as concentrações, tanto de produto quanto reagente, não se alteram mais ao longo do tempo. Então, ó, a gente percebe que há uma queda grande no início, né? Ó, caiu 0,5. Então eu consumi 0,5 aqui. Como é 1 para 1 para 1 para 1, eu consumi 0,5 desse também, 0,5 mol por litro, claro. E eu formei 0,5 mol por litro desse, ó, é tudo proporcional. Aí daqui para cá, quanto que eu consumi? Ó, de 0,5 foi para 0,32, não é? Então eu consumi quanto? 0,18, não é? Então, ó, menos 0,18, eu consumi isso. Se eu consumir 0,18, claro que eu consumi também do NO2 0,18. Então, 0,5 menos 0,18, 0,32. Como é 1 para 1 para 1 para 1, se eu consumir 1 com 1 mol por litro, eu formo 1 mol por litro e 1 mol por litro, não é? Consumi 0,18 mol por litro de CO, 0,18 mol por litro de NO2 e formo 0,18 de CO2 e mais 0,18 de NO. Não é à toa que de 0,5 foi para 0,68. Repare então que a reação está acontecendo. Ó. Daqui para cá foi quanto que eu consumi? De 0,32 para 0,24. Tá? Então eu consumi aqui 6,08. Daqui 0,8. Não é? Então eu formei quanto? Formei 0,8, que é proporcional. No caso do meu balanceamento estequiométrico, formei 0,8. Não é à toa que 0,68 foi para 0,76. E assim vai. Então reparem que o meu reagente vai sendo consumido e o meu produto vai sendo formado. Já dá para perceber que isso aqui não é uma reta,
Porque ao longo do tempo, ou seja, a cada intervalo de 10 minutos que a gente foi analisando, né, e os dados foi dado aqui pra gente, reparem que aqui o consumo foi muito grande e a produção foi muito grande no primeiro 10 minutos de intervalo. Não é à toa que cai bastante e aumenta bastante. Aí ao longo do tempo, de 0,5, depois do segundo intervalo 0,18, no terceiro intervalo 0,8 e daqui, ó, 0,4. Porque de 0,24 foi para 0,20, então eu consumi 0,4. Então, ó, reparem que vai suavizando esta curva. Por isso que é uma curva e não uma reta. Tá? Você não mantém o consumo da mesma forma. Por que não? Cinética química. Cinética. Pensa na questão de probabilidade. A gente bateu muito em cima lá na cinética. Então, olha, no início você não tem produto. Como você não tem produto, não tem como você ter a reação inversa. Só que você tem muito reagente. Então qual que é a probabilidade do reagente CO e NO2 se chocarem? Máxima. Então a velocidade de consumo, tá? A velocidade de consumo então, ó, qual que é a velocidade do reagente, que seria do consumo, é máxima no início. E a velocidade do meu produto? Então, ó, velocidade do produto, ou seja, da reação inversa. Porque aqui eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de direta, uma velocidade que eu vou chamar de inversa. Em referência à reação direta e à reação inversa. Então, no início, você tem uma velocidade do reagente máxima. E a do produto? Nada, você nem tem produto. Zero. Conforme você vai consumindo, então óbvio que você vai consumir muito reagente no primeiro momento, então você consome bastante. Não é à toa que cai bem. Quando cai para metade, óbvio que a sua velocidade direta também cai para também cai. Na mesma proporção. Por quê? Porque é questão de probabilidade. Conforme você foi consumindo, foi aparecendo produto. Agora esse produto atrapalha, né, de certa forma, a você ter uma colisão efetiva entre CO e NO2. Qual que é a probabilidade de CO e NO2, né, se chocarem e formar o produto CO2NO? Diminui. Uma porque diminui a quantidade, ou seja, diminui a concentração do seu reagente, e outra porque agora apareceu o produto, que pode se chocar e não vai acontecer absolutamente nada. Então não é à toa que a velocidade de formação do meu produto aqui, tá? Então quando eu falar produto, estou falando do lado direito, quando eu falar reagente do lado esquerdo, tá? Então a velocidade de formação do meu produto vai caindo ao longo do tempo. Então a gente vai percebendo que a quantidade vai diminuindo, simplesmente por diminuir a quantidade, a minha velocidade do reagente, ou seja, direta, vai caindo. E aí, ó, vou colocar no mesmo gráfico, para ficar melhor, para não separar isso aqui. Ou seja, aí com o tempo vai passando, vai aparecendo o produto, vai tendo então possibilidade do meu produto reagir e voltar a formar reagente. Então, aquela velocidade que antes era zero, porque nem tinha produto, começa a existir uma probabilidade dos dois se colidirem. Então, vai existir uma velocidade. E essa velocidade vai aumentando, 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 até o momento onde as velocidades, tanto direta quanto inversa, se igualam. É nesse momento aqui, ó. É nesse momento, ih, acabou minha tinta, que a minha reação ela é considerada em equilíbrio químico. Tá? Quando então eu tenho a reação em equilíbrio, ou seja, atingir o equilíbrio, é quando a velocidade direta se iguala à inversa, tá bom? Pô, mas você mostrou uns dados aqui de concentração e você matou que após 40 minutos em diante a reação estava em equilíbrio. Por que disso? Porque como a velocidade direta é igual à inversa, ao mesmo tempo que você consome reagente e forma produto, é o tempo necessário para que o meu produto também seja consumido e volta a formar reagente. Então a reação ela fica fazendo isso aqui, ó.
Ou seja, está acontecendo a reação? Está. Porém, as quantidades tanto de reagentes e produtos não se alteram ao longo do tempo mais. Claro, só vai alterar isso se a gente mexer em algumas condições, que é o que a gente vai ver mais à frente. Talvez vocês devem relembrar um pouquinho disso aí, questão de deslocamento e tudo mais. Mas a partir da que as concentrações não se alteram mais, eu já entendo que a reação está em equilíbrio químico. É uma coisa que a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, equilíbrio dinâmico, as concentrações não se alteram, mas a reação está acontecendo, tá? Então a todo tempo, reagente é consumido, forma produto, produto é consumido, forma reagente, só que numa mesma velocidade. Então não vai ter uma diferença igual de concentrações, igual a gente percebe aqui, que aqui está sendo consumido muito e aqui produzido muito, porque as velocidades são diferentes, tá? Claro, chegar num estado de equilíbrio como esse, onde me sobrou de 1 sobrou 0,2 mol por litro dos reagentes e 0,8 do meu produto, depende de algumas condições, tá? Depende de algumas condições. Poderia isso aqui ficar tipo 0,30, 0,30 e aqui 0,70, 0,70? Poderia, tá? Aqui no caso a gente obteve 0,80 e 0,20, né? Ou seja, eu consegui obter até um bom rendimento, porque eu formei bastante produto, fiquei com pouco reagente. Mas aqui é uma reação, né, reação reversível, a gente nunca vai ter 100% do produto ou 100% do reagente, tá? Então esse gráfico aqui que é de concentração, você pode ver que propositalmente eu não desci tudo aqui o meu reagente. Por quê? Porque eu nunca vou consumir por completo, porque eu vou ter a possibilidade do meu produto se chocar e voltar a formar reagente, tá bom? Então, ó, o que eu percebo? Esse é um gráfico de concentração, não anotei aqui, né? Ó, concentração pelo tempo, tá? Então a gente percebe que o reagente ele é consumido, ele diminui e o produto vai aumentando. Quando as concentrações não se alteram mais ao longo do tempo, então eu já percebo que, ó, daqui desse ponto em diante, não alterou a concentração. Então eu entendo que minha reação se encontra no equilíbrio químico. É uma forma de observar. Agora, o que é o mais correto? Velocidade direta é igual à inversa. Só que essa velocidade direta se iguala à inversa, eu percebo isso também nas concentrações, pelos dados das concentrações. Então eu tenho que ter esse olhar. Pô, professor, o produto sempre vai ser maior que o reagente no final? Não necessariamente, tá? Eu poderia ter vários gráficos aqui, ó. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu poderia ter vários gráficos. Só, se tiver alguma dúvida pode mandar aí, tá? Na mensagem, que já já eu olho, tá bom? Reparem o seguinte, eu poderia ter 3 gráficos de concentração, tá? 3 gráficos. Um tá aqui, que eu já explanei. O outro pode ser assim, ó. Então eu vou fazer o seguinte, reagente é de verde e o produto é azul. O que a gente percebe aqui, pessoal? Concentração do reagente, concentração do produto. Galera, em relação à concentração, pode acontecer de você obter mais produto do que reagente quando a reação chegar no equilíbrio, tá? Ou seja, você formou mais produto, sua reação caminhou a formar mais produto, ou você ainda obtiver no equilíbrio mais reagente do que produto, pode, não tem problema, né? O problema seria que você teria um rendimento ruim. Se você queria obter produto, não foi uma boa, as condições não são boas.
E você poderia ter um gráfico onde a concentração do produto seja igual à do reagente no final. Mais difícil aparecer, mas pode. Cuidado, né? Porque esse gráfico é muito parecido com o da velocidade. Muito parecido, não, é igual ao da velocidade, só que a coisa que muda é isso aqui, né? Ó. Um eu estou falando de velocidade, eu estou falando de concentração, então toma um pouco de cuidado. O que eu gosto de relacionar isso aqui? Seguinte maneira. Cara, o equilíbrio químico, né? Ele se dá da seguinte maneira. Imagina uma estrada, eu até coloquei aqui, ó, só puxar para vocês. Imagina uma estrada, tá? Então você tem aqui, ó, início, ou seja, a partida e a chegada. Você está numa corrida, né? Aqui nessa reação reversível, você nunca vai conseguir chegar, né? Chegar aí lá no final dessa pista, tá? Por quê? Porque o produto volta a formar reagente. Então, o que vai acontecer? Minha reação vai entrar em equilíbrio, é quando as velocidades direta se iguala à inversa, e eu percebo que as concentrações, tanto de reagentes e produtos, não se alteram mais. É o que a gente diz que a reação está em equilíbrio dinâmico. Ó, duas formas simples, tá? Aí você fala, pô, professor, mas beleza, já falou, né? Isso que é chato. Às vezes o pessoal esquece e é coisa simples. O pessoal está gostando muito, né, de nas questões pegar, às vezes, alguns conceitos, tá? Colocar na alternativa. Então a gente tem que saber esses detalhezinhos. Então, ó, imagina o seguinte, que a reação, você parte daqui. Seu reagente vai sendo consumido, vai formando produto. E aí, chega um momento que a reação, entre aspas, parou aqui no pontilhado. O que a gente percebe? Aqui está até escrito, ó, chegou em 80%. Ou seja, você tem 80% de produto e 20% de reagente. Ou seja, sua reação caminhou até bem para formar produto. Teve até um bom rendimento. Mas essa reação poderia ter parado aqui, onde você teria pouco produto e muito reagente. Poderia ter parado na metade, onde você teria metade de produto, metade de reagente. Ou, do jeito que parou aqui, muito produto, pouco reagente. É os gráficos que eu mostrei para vocês. Então a gente pensar que equilíbrio é esse traçado, né, do início, da largada até a chegada. Você nunca vai ficar no início, nunca vai ficar na chegada. A partir do momento que a reação começou, você vai parar em algum momento ali entre esses dois pontos. Agora, quanto mais próximo da chegada, maior o rendimento. Quanto mais próximo do início, da largada, menor o rendimento. Quando a gente fala de rendimento, eu estou pensando no produto, tá? Então, quanto mais produto eu formo, maior rendimento. Quanto menos produto, menor rendimento. Basicamente isso. Deu para entender? Deixa eu só dar uma olhada se tem alguma mensagem, alguma coisa. Tá, a Samantha mandou aqui 3 minutinhos. Professor, no gráfico menor é velocidade pelo tempo? É. Esse aqui, ó. É que assim, né, na verdade seria caminho da reação, né? Aí poderia ser classificado como tempo também, tá bom? Então a reação vai acontecendo, então você vai analisando, você vê que a velocidade vai mudando, tá bom? Então é velocidade pelo tempo aqui, tá certo? Então até depois no slide, eu até preferi colocar bastante informação no slide, porque eu sei que vocês depois acabam usando para estudar e tudo mais, então em alguns momentos vai ter alguns slides com bastante texto, tá? Para lerem mesmo. Fiz pensando em usar alguns gráficos e depois mandar para vocês também terem algumas informações, para não ter que ficar recorrendo a livros e livros, tá bom? Bom, só continuando aí, né? Esse caminho percorrido, a gente costuma traduzir isso numa coisa chamada grau de equilíbrio. Eu acho que vocês vão lembrar disso aí. Na verdade, não como grau de equilíbrio, mas como grau de ionização. Lembra que a gente, para classificar se o ácido é forte ou fraco, a gente usa o famoso grau de ionização, né? Então a gente vai usar aqui, na verdade, o grau de equilíbrio.
também a gente representa pelo alfa. O que seria isso? Pessoal, grau de equilíbrio vai ser o seguinte. Da mesma forma como a gente fazia lá grau de ionização, seria a quantidade de moléculas ionizadas dividido pela uma quantidade total de moléculas. Por exemplo, coloquei o ácido aqui na água. Coloquei 100 moléculas do HCl. 90 se ionizou em H+, Cl-. As outras 10 ficou na forma de HCl. Então você tem 90 moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas, que é 100. Então, 90 por 100, 0,9. Ou 90%. Ou seja, você tem um grau de ionização de 90%. É um ácido forte. Pela classificação lá que a gente faz, né? Menor que 5%, fraco, de 5 a 50 moderado, mais de 50 forte. Então aqui a gente tem algo parecido, só que em relação ao equilíbrio químico. Então agora, pensa naquela estrada, tá? Pensa naquela estrada. A gente tem, ó, quantidade de moléculas, ou de mols, melhor, né? Que reagiu, dividido, tá até aqui no slide, acho que dá até pra ver, né? Quantidade inicial. E aí a gente vai ter o grau de equilíbrio. Claro que a gente poderia multiplicar isso aqui por 100% para ter informação em porcentagem. Então eu pensar naquela estrada. Então eu pensar na estrada. Largada, o início, final. Então esse grau de ionização quer dizer isso. Se você tem 100 moléculas, poxa, 80 reagiu e do total de 100, você sabe que o seu grau de equilíbrio vai chegar aqui, ó, 80%. Ou seja, você vai caminhar bem, vai ter um bom rendimento. É isso que você tem de informação. Não, olha, das 100 moléculas que eu coloquei, apenas 30 reagiu. Então 30 reagiu, do total de 100, só 30%, ou seja, você não teve um bom rendimento, sua reação de equilíbrio não reagiu tão bem, você não produziu tantos produtos, tá? Diferente desse aqui de 80, poxa, você produziu um monte de produto e ficou com pouco reagente. Claro, nunca vai chegar a 100%, tá? Então, basicamente, seria isso. Pô, posso expressar isso de outra forma? Posso expressar isso em alguma relação? Podemos, vou fazer isso agora, tá? Antes que eu esqueça, então esse grau de ionização, ele vai ficar entre 0 e 1, tá bom? Então, ó, quanto mais próximo de 1, ou seja, 100%, tá? Maior rendimento. Quanto mais próximo, ou seja, quando seu grau de equilíbrio tende a 0%, menor rendimento. Menor rendimento. Depois eu vou relacionar isso aqui com o famoso K. Mas agora eu vou mostrar esse K. O que seria esse KC, né, para vocês. Vou apagar aqui, tá? E a gente já vai continuar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Tá? Se tiver alguma coisa, pode falar aí, pessoal. Deixa eu apagar. Pessoal, vamos falar agora de uma coisa chamada constante de equilíbrio. Primeiro vai ser em termos de concentração, mas vamos lá. Vou colocar uma reação aqui para vocês. Pode ser aquela mesma que a gente falou antes, CO,
mais NO2 em equilíbrio com CO2 mais NO, tá? São todos gases, tudo bem, ótimo. Pessoal, vamos pensar aqui na seguinte situação. A gente tem uma reação reversível que a gente representa por essa seta dupla aqui, né? Dessa forma que é para representar, tá não assim, ó. Isso aqui não é a representação de equilíbrio, e sim essas duas setas com um ladinho só mesmo, tá bom? É assim que a gente representa, tá? E aí eu posso ler de duas formas. Eu sei que, olhando da esquerda para a direita, é o que a gente vai chamar de reação direta, né? E da direita para a esquerda, a reação inversa. Então, olha só. Como eu estou falando da reação, eu posso traduzir isso numa lei cinética. Então, vamos lá. Para a reação direta, como é que ficaria? Para a reação direta eu tenho a seguinte coisa. Então eu tenho CO mais NO2 formando CO2 mais NO, certo? Então eu posso traduzir isso aqui numa lei cinética. E lá na cinética a gente aprendeu que a lei cinética ou lei da velocidade, que eu vou chamar isso aqui ó, de VD então, tá? Velocidade direta, é igual a uma constante K de proporcionalidade, que eu vou colocar até uma linha aqui para representar a primeira reação, vezes a concentração de quem? Dos reagentes, que é quem? Que é o CO vezes a concentração do NO2. Como essa reação é elementar, eu elevo ao próprio coeficiente, que aqui não está descrito, mas é 1. Então eu levo a 1 e a 1. Ótimo. Essa é a minha lei cinética para a reação direta. Mas eu sei que esta reação em questão, ela é reversível. Então eu vou ter também a reação inversa. E aí eu vou ler então da seguinte maneira. CO2 vai se chocar com NO e vai formar CO mais NO2, certo? Então eu posso também traduzir isso aqui numa lei cinética, que eu vou chamar de velocidade inversa, VI. Isso é igual a uma constante K, proporcionalidade, vou colocar o 2 só para diferenciar, vezes a concentração dos reagentes, que no caso é o CO2, vezes o NO. Também elevado a 1, que é os seus coeficientes estequiométricos. O que a gente sabe? Que a minha reação se encontra no equilíbrio químico quando a velocidade direta se iguala à velocidade inversa, certo? Então eu vou trocar aqui, ó, velocidade direta eu sei que é isso aqui, ó, K vezes concentração do CO vezes concentração de NO2. E a velocidade inversa é esse K duas linhas, CO2, NO. Então eu vou traduzir. Então, ó, VD, que é a velocidade direta, seria K, que eu vou colocar K', vezes concentração de CO, vezes concentração de NO2. Isso é igual velocidade inversa, K duas linhas, vezes concentração do CO2, vezes a concentração do NO. Certo? Como eu tenho concentração e eu tenho constantes aqui, ó, que as constantes dependem das condições na qual a reação está, inclusive quando a gente falar de deslocamento de equilíbrio, né, vai ficar mais fácil a gente perceber o porquê desloca com algumas situações, como temperatura, devido a esse K. Porque lá na cinética a gente fala, né? O que vai alterar esse valor aqui, ó? O valor desse K? As condições da reação, principalmente a temperatura altera isso, tá? Né? No caso, a temperatura vai alterar o K. Claro que a concentração já está aqui descrita, né? Então eu vou isolar esse K de um lado, ó. K', e vou passar o outro K, que está multiplicando, dividindo. K duas linhas. Inclusive, vou aproveitar e pegar essa concentração aqui do CO e NO2 e jogar para o outro lado, tá? Então ficaria como? CO2, outro lado da igualdade, vezes NO. E aí o CO e o NO2, que está antes da igualdade, joguei para o outro lado, passa dividindo. Então vai ficar dividido por CO vezes NO2.
Reparem que esse K', esse K duas linhas, é constante dividido por constante. Eu posso traduzir isso numa única constante, que essa única constante é que eu vou chamar de Kc. Está aqui. Constante de equilíbrio químico em termos de concentração. Então, constante de equilíbrio em termos de concentração. O famoso Kc. Como eu percebi, né? Esse Kc, aqui em cima eu tenho a concentração de quem? CO2NO seria o meu produto, né? Eu tenho a concentração dos meus produtos. E aqui embaixo, ó, CO e NO para essa reação seriam os meus reagentes. Então eu posso traduzir essa reação da seguinte maneira, tá? Da seguinte maneira: Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração, é igual a isso de uma reação genérica, tá? Vou até colocar uma reação genérica aqui, ó. A mais B em equilíbrio com C mais D, onde eu tenho coeficiente estequiométrico de A, Azinho, de B, Bzinho, de C, Czinho, de D, Dzinho. Então eu tenho Kc igual a concentração dos produtos, que vai ser C vezes concentração de D, elevado aos seus próprios coeficientes, ou seja, Czinho, Dzinho. Tudo isso dividido pela concentração dos reagentes, que seria A vezes a concentração de B, elevado aos seus próprios coeficientes, Azinho e Bzinho. Isso daqui, pessoal, tem um nome, tá? Tem um nome um pouco estranho, que é Lei de Guldberg-Wolg. Wolg, sei lá. Alguma coisa assim, eu não sei pronunciar muito não. Ó, Lei de Guldberg-Wolg, sei lá. Ou também conhecido como Lei das Massas, tá? Beleza? Então sempre isso daí. Pô, é só calcular então? Só calcular. Eu vou ter então uma informação de Kc. Tá, mas o que esse Kc vai me influenciar? Né? O que ele vai me informar? Tá? Então, olha, eu tenho alguns dados aqui. Tá? Então, eu vou pegar alguns dados da reação no equilíbrio, quando aqui no primeiro está 0,2 do CO, 0,2 do NO, 0,8 do CO2 e 0,8 do NO. E eu faço a conta. Então joga no Kc, concentração dos produtos sobre reagentes. Beleza. Aqui ele fez a continha, ó. Dá para ver, né? 0,8 vezes 0,8, que seria a concentração dos seus produtos, dividido por 0,20 vezes 0,20, que seria a concentração dos seus reagentes. Fez a conta, deu 16. Tá, ótimo. Beleza. Só que no segundo experimento, tá? Ele partiu de concentrações diferentes. Então, primeiro ele partiu de 1 mol de CO e 1 mol de NO2. Chegou no equilíbrio 0,2, 0,2, 0,8, 0,8. E no segundo experimento ele partiu de 2 mol por litro de CO e 1 mol por litro de NO2, perdão. Chegou no equilíbrio 0,53, 0,53, 0,947, 0,947. Pô, mudei um pouco a concentração. Não importa, se as condições são as mesmas, ou seja, a temperatura é a mesma, tá? Na qual você está fazendo os dois experimentos, mas com concentrações diferentes, o seu Kc no final das contas vai ser o mesmo. Tanto que ele mostra que a conta dá o mesmo valor, 16. Tá? Então sempre o Kc vai dar o mesmo. Quando vai alterar o Kc? Quando você alterar temperatura. Tá bom? Que aí você altera esse K lá da lei cinética. Como você tem 2K da direta e da inversa, óbvio que você vai alterar também as condições da reação, tá certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de algumas reações em determinadas temperaturas e o Kc é determinado. Pessoal, já é uma coisa que vocês podem marcar aí, tá?
Esse KC a gente vai usar muito. Tenho certeza que vocês já vão iniciar a fazer alguns exercícios, tudo mais. E o que a gente não vai colocar no KC, tá? Não vai entrar no KC de maneira alguma. Quando você tiver, tá, equilíbrio químico homogêneo, ótimo, fácil. Quando o equilíbrio químico é heterogêneo, o que seria isso? O que é equilíbrio químico heterogêneo? Aqui no caso são todos gases, né? Beleza. Inclusive eu posso trabalhar até com pressão parcial, que a gente vai ver depois. Mas e se você tem um sólido ou um líquido puro? Aí já é heterogêneo. Então aqui, ó, na constante de equilíbrio químico em termos de concentração, ou qualquer outra, não entra sólidos e líquidos puros. Tá bom? Geralmente a gente fala disso aqui quando a gente trata de equilíbrios heterogêneos, mas eu não quero fazer isso, eu não quero separar, quero juntar tudo, tá? Como você já tem um certo conhecimento de equilíbrio químico, né? Então, o ideal é a gente ir juntando todas essas informações e a gente vai entendendo melhor no contexto geral, tá? Então, se você pegar algum exercício e tem uma reação lá, por exemplo, lá, A mais B em equilíbrio com C mais D. Então, é concentração dos produtos sobre reagentes, ótimo. Aí tem um aqui, sólido, aquoso, aquoso, aquoso. Como é que vai ficar o seu KC para essa reação? Não entra sólido e nem líquido puro. Então o A não vai entrar. KC, concentração dos produtos, ou seja, C vezes D, elevado aos seus coeficientes. Vamos supor que é 1 e 1 aqui, ó. 1 e 1. E aqui é 1 e 2, vai? 1 e 2. Dividido pela concentração dos seus reagentes. O A não vai entrar porque é sólido. Por quê? Porque praticamente a concentração dele não se altera. Então eu tiro ele fora. Aí fica só o B. E o B vai ser elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente. Pronto, está aqui. Então se você vê sólido, não entra. Claro, líquido puro também não. Como é que vai aparecer? Sólido aparece pequenininho o S. O líquido puro aparece o Lzinho. Pode aparecer também precipitado, PPT. Tá? Ou aquela setinha para baixo que também significa que precipitou, ou seja, você formou um sólido no produto. Esse não entra. Esse não entra na constante de equilíbrio, tá bom? Então toma um pouco de cuidado, tá certo? Então se você fizer algum exercício e tiver algum sólido ou líquido puro, esse não entra na constante. E aí, é claro, você tendo os valores das concentrações dos seus reagentes, seus produtos, você joga na fórmula e calcula o K. Então o K vai ser diferente para cada reação. Não existe uma tabela, porque depende das condições, tá? Depende das condições, depende da temperatura na qual está o seu experimento. Então por isso que eu trouxe aqui várias informações, né, vários dados no slide. A gente vai precisar disso mais pra frente, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Eu acho que tem um exercício na sequência. Tudo isso que a gente viu aí, eu posso relacionar, tá? Então olha, o que a gente percebeu? Que o grau de equilíbrio pode tender a 0 ou pode tender a 1. Ou seja, 0%, 100%, tá bom? Então pode tender a isso. A relação de K nisso. Se o grau de equilíbrio tende a 0, o seu KC ele vai ser pequeno. Tá? Valor pequeno, ou seja, KC menor do que 1. Se tende para 1, ou seja, para o máximo, para 100%, lembrando que não vai chegar a 100%, mas o seu KC é grande, ou seja, alto, o valor é alto, tá? Opa, ficou grade aqui, né? KC maior do que 1. É uma relação importante, tá? E outra coisa que eu posso ter então de informação, que eu falei para vocês, quando o grau de equilíbrio tende a 0, rendimento é baixo. Então, baixo rendimento. Se o grau de equilíbrio tende a 1, o seu KC vai ser grande e o rendimento vai ser alto.
bom? Então pensa na estrada, que seria a sua reação, né? Essa estrada remete à reação. Então, ó, quanto mais aqui à esquerda, menor o rendimento. Quanto mais à direita, maior o rendimento. Quanto mais à direita, maior o KC maior do que 1, grau de equilíbrio tendendo a 1. Quanto mais para a esquerda, menor o rendimento, ou seja, grau de equilíbrio tendendo a 0, KC menor do que 1, tá? E o importante a gente lembrar também que esse K, tá, ele pode ter valores minúsculos, tá? Por exemplo, 10 elevado a menos 31. E também pode ter valores absurdamente altos, né? 10 elevado a 10, 10 elevado a sétima, enfim, valores altíssimos, 10 elevado a 62. Então aqui a gente tem algumas informações, só para terminar, pessoal, né? Algumas observações que eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção, tá? Então, ó, nesse slide aqui, eu coloquei, inclusive, essa mesma análise que eu fiz, tá aqui nesse slide, tá? Depois vocês podem ler aí com tranquilidade, eu mando para vocês, tá bom? E aqui a gente tem algumas coisinhas importantes, tá? Então, para a gente definir a reação, tá aqui a reação de equilíbrio, H2 mais Cl2 formando 2HCl, tá o KC determinado, e tem um valor ali, o valor já dado, 4 vezes 10 elevado a 31, ou seja, 10 elevado a 31, altíssimo. Meu equilíbrio está tendendo a formar quem? A formar produto, a formar HCl. Poxa, eu vou ter bastante H2 e Cl2? Provavelmente não. Olha o KC quanto que é alto, tá? Então o KC maior que 1 já, quanto mais distante do 1, né, mais alto é, óbvio, tá bom? E aí aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Se a equação for multiplicada por 2, a equação, tá? A equação multiplicada por 2, você vai perceber também que o valor de KC vai ser elevado ao quadrado aí, tá? Seria o valor de KC elevado ao quadrado. Só isso. Então, ó, aqui deu 4 vezes 10, 31. Aí o KC da equação toda multiplicado por 2 seria 16 vezes 10 elevado a 62. E aí, se você inverter a equação, por exemplo, inverti 2HCl, agora é o seu reagente, formando H2 e Cl2 como produto. Ou seja, né, na hora de fazer produto sobre reagente, inverte também o valor. Aí pode ver que o KC aqui deu 0,25 vezes 10 menos 31. Por quê? Porque aí você tem que inverter o seu valor de KC, ficar 1 sobre KC. Então por isso que o valor muda bastante, tá? Mas essas coisas aí a gente vai aprendendo com os exercícios ao longo das aulas, vai falando de novo, tá? Essa aula inicial é realmente para vocês entenderem o que é o KC, o que eu tenho que olhar para ele. Né? Quando eu vejo ele, eu tenho que se assustar? Não. Quais as relações que eu tenho que fazer? Grau de equilíbrio, o valor do KC, tentar começar a entender o que esse valor significa, para a gente começar a ter uma comparação. Porque quando a gente chegar em ácidos, existem muitos exercícios, provavelmente você aí já se deparou com um exercício, que ele compara vários ácidos e ele me dá lá o Ka, que é constante de equilíbrio iônico. No caso, ácida, porque eu estou falando de um ácido. Aí ele dá vários Ka. E aí ele fala, qual que é o ácido mais forte? E aí a gente não sabe resolver. E é muito simples, tá? É você olhar a resposta, o número. Claro que ninguém vai decorar o valor, o número, mas é para efeito de comparação, então a gente vai aprender isso daí também, tá bom? Então eu não quero que vocês tenham medo disso, certo? Pessoal, acho que já deu horário, né? Na próxima aula, o que eu faço então? Na próxima aula, eu começo já fazendo alguns exercícios, inclusive eu já tenho aqui, né? Eu começo fazendo alguns exercícios de cálculo do K, do KC e tal. Eu vou fazer, ó, tem um de KP já. Próxima aula a gente fala de KP e a gente faz alguns exercícios, tá bom? Porque essa parte inicial tem que ficar clara para vocês, porque quando chegar mais lá na frente, fica mais difícil mesmo, dá mais trabalho. Então, se a gente tiver uma boa base, relembrar os conceitos, os detalhes, vai ser muito mais fácil para entender hidrólise salina, o próprio pH, a solução tampão, porque o pH não se altera quando a gente adiciona um ácido, uma base, enfim, né, que é a famosa solução tampão. O nosso sangue é uma solução tampão, tá? E aí você fala, poxa, como é que isso funciona de fato? Eu nunca entendi. Vai entender agora,
tá certo? Então, a aula que vem, eu vou mandar esse slide para vocês. Se vocês quiserem já ir tentando fazer o exercício, ótimo, mas eu prometo já iniciar a aula fazendo alguns exercícios. Vou falar de KP primeiro, na sequência a gente faz alguns exercícios, porque eu já vi que tem exercício de KP já no início, tá bom? E aí a gente vai seguindo depois com as aulas, beleza? Galera, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, tá bom? E a gente vai ajudando vocês. Grande abraço, até a próxima aula aí, falou!